Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Nós somos o Casal Moreira, o Henrique e a Thaís. Nós estamos fazendo esse vídeo para dizer um pouco sobre essa pandemia do coronavírus. Nós estamos no foco em Milão, digamos que hoje é o foco mundial, porque começou lá na China e espalhou para a Itália e a bomba, digamos assim, estourou aqui. Então esse vídeo a gente quer falar por causa também, né, explicar um pouco como nós estamos nos sentindo e responder alguns amigos, familiares e parentes que sempre nos perguntam como é que está sendo viver aí, o que está acontecendo, querem saber da nossa saúde, como está a vida, né, no centro da pandemia, tá bom? Então, o primeiro a gente vai falar sobre o fechamento das coisas, tá? Quer Então, o primeiro impacto foi... O Henrique ele não estava aqui para ajudar, então eu estava sozinha com as crianças e veio o anúncio, né, era epidemia até o momento, né, e que tinha estourado, que tinha um senhor idoso que veio a falecer, infelizmente, numa cidadezinha vizinha aqui próximo. Então até esse dia, que era uma quinta-feira, não foi tanto alarmante. Na sexta-feira os casos já subiu assim estrondosamente. Para mim já vinha acontecendo os casos e quando estourou a bomba, estourou. Foi bem no final de semana de carnaval em Venécia e iria ter a Fashion Week em Milano, ou seja, todos eventos muito grandes por aqui. Então, aí eu fiquei sabendo disso fora de Milão, voltei para Milão, já estava aquele tal de fechamento, né? Tanto que muitos voos cancelados, muitas pessoas cancelaram voos. Aí eu entrei no aeroporto e tinha gente fazendo já, como que é, bem? Mediram a temperatura para ver se está com febre para poder entrar, E né? eu com medo dele não entrar, porque todo momento falava isso nos jornais, que iam fechar os aeroportos, queriam fechar as cidadezinhas pequenas, já estavam fechadas, ninguém entrava e ninguém saía. Então aqui o medo era grande. Falei, meu Deus do céu, só o que falta ficar sozinha com as crianças nessa crise. Então, digamos assim, sobre o fechamento da Itália, Milão, Lombardia, depois a Itália, não quer dizer fechamento para tudo, né? Então, assim, pessoas residentes que moram fora, se tiver que vir, ainda tem voos funcionando, mesmo dizendo que não tem, na verdade, não seria normal isso acontecer, não seria justo para quem mora e já pagou, né, a viagem. Alguns voos foram realmente cancelados, mas a própria companhia aérea entra em acordo com a pessoa, né? Como foi no meu caso, muita gente estava dizendo já isso e eu fui para o aeroporto, normal. Tivemos um amigo recente que também foi, voltou, inclusive foi agora, já nessa semana mesmo, para o Brasil. Então, assim, não é fechado tal, então existem as exceções. As escolas foram as primeiras a fechar, assim como está acontecendo no Brasil. Escolas, Né? cinemas, museu, igrejas, pontos turísticos, né? No caso do Duomo. E nas estradas, né, entrando e saindo das províncias, também tem um policiamento reforçado. Então tem que ter um motivo justo, tem que ter um documento agora, a autocertificação que fala, que a pessoa faz, ou a empresa que a pessoa trabalha tem que fazer, e também para circular na rua. Por exemplo, eu trabalho de manhã, tenho autocertificação, né, do meu trabalho que eu posso ir e voltar. Se a polícia me para, eu apresento aquilo ali, tudo bem. Eles podem controlar, ligar para a empresa, se isso mesmo. Caso contrário, se eles percebem que eu estou passeando, aí tem uma multa de 206 euros e 3 meses de prisão, talvez, dependendo do caso. Eu acho que não chegaria nesse extremo, mas parece que tem muitos casos aí já. Então acho que Então, a gente fechamento pode... foi... Exato. Depois que teve um fechamento, porque assim, teve dois tipos de fechamento. A parte norte da Itália, que foi aqui onde a gente está, e o pessoal ficou assim apavorado e começou a fugir para o sul. O pessoal queria sair daqui de qualquer maneira. Então o governo falou, opa, já que é assim, então vamos fechar a Itália toda. Então fechou. Porque não adianta a pessoa sair daqui da área de risco e ir para onde não tem risco, que a pessoa vai acabar levando a doença para onde não tem risco. Então fechou a Itália toda para acabar com essa confusão. Foi bem sábio dessa parte. Então isso vai durar ainda alguns dias, algumas semanas, a gente não sabe até quando. Mas ainda está aumentando o número de casos e a tendência é mais umas 2 semanas pelo menos para ter um parâmetro confiável, né? Confiável por quê? Agora entra o segundo ponto que a gente gostaria de falar. Pelo menos eu gostaria de falar isso. Que eu
vejo da situação e do vírus em si. Para a ciência e para a história, eles precisam de ter um registro de um primeiro caso. O primeiro caso, o segundo e terceiro. E assim por diante. Então, isso fica na teoria, porque não tem como saber o primeiro caso, né? Então, com base em teoria, eles vão lá para colocar no registro da ciência e da história isso aí. Tanto que, em Milão, na Itália, chegaram-se a algumas conclusões e uma delas é que foi um alemão que teve um contato com alguém da China. Então, não foi nem chinês que veio passear e tal. Então, digamos que para a ciência e para o governo, para a mídia, para nós, cidadãos, essa é a história, é uma das histórias, tá? Eu não acredito, pessoalmente não, porque como foi próximo de eventos grandes e importantes e estourou do nada uma quantidade muito grande, então muitas pessoas vêm para cá que é ponto turístico, assim como é no Brasil, na época de carnaval foram muitas pessoas que provavelmente já estavam infectadas também, e assim dá essa explosão. Lembrando que o final de semana que estourou tudo, né? Foi ali a ocasião que Foi vem bem muitos chineses para cá. Não estou dizendo que talvez tenha sido eles, até porque já tinha o vírus aqui. Então eles vêm porque eles são um dos maiores investidores da Fashion Week. Então. Agora, no Brasil, a mesma coisa. Isso que eu acho interessante, que eu gostaria de falar, porque é o que me mantém assim mais lúcido, né, na situação. Falar que no Brasil tem 200 casos, 100 casos, 200 casos confirmados só e, sei lá, 700 suspeitos, para mim é conversa furada, né? Muito provavelmente, já na época do carnaval, foram mais de 2.000 voos de países infectados que já foram para o Brasil. Então, é muito provavelmente que já, nesse período, já tinha estourado já, ninguém sabe, por quê? Não é, isso é muito importante as pessoas saberem também, né? Não é todo hospital que tem o aparelho certo que vai detectar o vírus, né? Por exemplo, no Brasil são 2 hospitais que estão, né, que estão confirmando os casos, porque são aqueles capazes, competentes que têm o aparelho certo. Então, se tiver 300 mil casos no Brasil, por exemplo, ou aqui, não é todo hospital que tem o aparelho certo. Então tem gente que vai ser curada, tratada e curada sem saber que tinha. E se tiver suspeita, aí que vai o exame lá para aquele hospital para dar uma confirmação. Lembrando também que o tampão, né, o exame que faz, tem um custo grande para o governo, então... Não é todo mundo que está disposto a falar assim, eu quero fazer esse exame, então eu vou pagar 150, 300 reais, que parece que é a média de preço no Brasil. Então, infelizmente, essa é a minha opinião, tá? Não quero contrariar nenhum governo, mas toda precaução é bem-vinda, né? Então, digamos que hora de precaver no Brasil não é esperar governo falar isso e aquilo. Já demorou para se precaver, para tomar os cuidados, porque na hora, conforme tiver aparelhagem nos hospitais para detectar o vírus realmente, tiver baixo custo, aí que vai explodir mesmo de caso, né? Então, digamos que já tem mais de 90 países contaminados, infectados, então já dá para se ter uma ideia. Agora, a nossa vida, nesse momento, como está a nossa vida? Quer falar, Bia? Então, tem muitas pessoas queridas, familiares, amigos, pessoas que nos conhecem, nós somos testemunhas de Jeová, e muitos irmãos queridos que às vezes a gente nem conhece, irmãs que estão sempre nos mandando mensagem, perguntando como está sendo o nosso dia a dia aqui, algumas preocupadas, tem comida, tá tendo mantimento em casa, gente, tá tudo certo, tem sim, tá? Os mercados, eles estão funcionando, a gente tem autorização, vou brincar assim que a gente tem 4 autorizações para sair, trabalho, supermercado, farmácia e levar o cachorro fora. A gente tem até vários memes por aí girando na internet sobre os cachorros. Então, mas também não é para ficar toda hora levando o cachorro. Tem que ter um bom senso aí, evitar ao máximo sair, ficar realmente em casa. Nós estamos de quarentena. Essa informação do cachorro para mim é nova também, porque eu tinha ouvido até que não podia. Pode. Cachorro pode. Enfim,
eu falei no início, caso contrarie essas autorizações aí, Exatamente. os riscos Mas até que para ir no correm. mercado também a polícia pode nos parar perguntando Ele controla a notinha a nota fiscal, fiscal para ver tá? se realmente foi. Se não Exato. foi, aí arruma confusão aí com a polícia, com as Aí até mesmo no autoridades locais. mercado, evitar o limite de segurança entre uma pessoa e outra. Isso, a gente percebe o seguinte, que as pessoas aqui estão respeitando, mas também por medo, e eu acho que é o medo da mídia que impõe nas pessoas, que eu acho que é muito exagerado, né? Eu acho que as pessoas, como estão em casa, eles faz aquele estardalhaço para as pessoas realmente gastarem o tempo ali na mídia, para também... Então, assim, as pessoas têm essa consciência já, por Segurança temor ou também, não, né? é bom, né? Conversa, né, com 1 metro de distância uma da outra. Porque na realidade o que a gente já entendeu aqui quem transmite tem que usar máscara, Exato. não quem está andando na rua de bobeira fazendo alguma coisa, esse não que está saudável. Algumas pessoas usam porque elas se sentem seguras em usar, porque todo mundo está usando. É bacana, mas quem realmente tem que usar são pessoas que estão gripadas, tossindo, enfim, espirrando por aí. Então, Tanto que quando você vai olhar a lista de cuidados a tomar, não tem uso de máscara. Tem lavar, higienizar bem as mãos, né? Cobrir na tosse assim. Então tomar cuidado de pegar as coisas. Tanto a luva também pode não ser muito útil. eficaz, porque pode ir na roupa. Depois você pode passar a mão em algum lugar, em você mesmo, tirar alguma coisa. Com luva, sem luva, é esse movimento aqui, esse movimento aqui, esse movimento nas extremidades do corpo, que é onde você tem acesso a essa... Então no mercado tem aquela fila para entrar entre uma pessoa e outra 1,5 metro, depois no caixa também, e quando nós estamos dentro do mercado a gente sempre percebe uma certa distância, As né? pessoas Você estão já receosas, vê a gente dar aquela curvinha. todo mundo, é geral isso, tá muito interessante. O A gente tem a cuidado que precaução. cada um tem, né? O amor o amor com a própria pessoa, né? A Itália é um país que tem muito idoso, então muitas pessoas, muito cuidadores. Infelizmente, se esse cuidador fica doente, ele acaba levando para esse idoso a doença. Então, todo cuidado. Perspectiva futura agora, o que a gente está visualizando para frente? Você tem alguma perspectiva? Eu tenho a minha. Eu também. Quer falar? Pode falar. Eu acho assim, que agora para frente, aqui na Itália a gente vai dar esse pico, depois vai diminuir, devagarzinho vão retomando as atividades, porque as pessoas vão eu acredito nisso, vão se acostumar com essa nova rotina, também com a gripe, se ela se espalhar mais ou não. Lembrando que também aqui agora é um período que vai trocar estação, então nós estamos no finalzinho do inverno, vai entrar a primavera, já é um período que as pessoas adoecem mesmo. Eu mesma sou uma pessoa extremamente alérgica, o período da primavera é terrível para quem tem alergia, então lembrando que é um período que aqui nós não sabemos como vai ser os próximos dias. Para mim é o seguinte, agora daqui a pouco vão descobrir uma vacina, algum remédio, alguma coisa que ajude, e para mim vai acontecer dessa forma. As pessoas vão se sentir mais confortáveis psicologicamente por causa disso, vão se diminuir os testes em hospitais, né? Depois que abaixar a taxa de registro de pessoas infectadas ou não. E aí a vida vai continuar seguindo, acostumando com mais um vírus, assim como nós nos acostumamos com todos os outros. Você paga H1N1, H5N1, a dengue, o Zika, chikungunya, todas essas doenças. A gente vai dar uma abafada na situação e vai continuar vivendo, tomando as medidas, né, necessárias depois para não adoecer mais daquilo ali. Bom, no Brasil, esse mesmo processo que estamos passando aqui, eu acredito que vai acontecer no Brasil. As pessoas Eu espero que as pessoas realmente se conscientizem, né? Exatamente. O problema maior não é nós, talvez os jovens, mais jovens, até criança. O problema maior são os idosos, pessoas com doença crônica,
pessoas com deficiência respiratória. É esse povo que tem realmente problema com o coronavírus, né? Os outros mais saudáveis não têm muitos problemas, são exceções aqueles que passam por situações realmente complicadas e podem morrer, são exceções. E o cuidado, né? Às vezes Então a a gente pessoa tem que fala, tomar mas cuidado eu com sou essa jovem, turma. eu não corro risco. Mas e sua mãe, seu pai, os seus avós que estão dentro de casa? Então tomar os cuidados necessários. Exatamente, essa é a preocupação do governo, essa é o estardalhaço que se faz também, porque a taxa de mortalidade é muito grande em cima desse tipo de gente, tá? Dessas pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado por eles também. Bom, é isso. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer, dar uma resposta para os nossos amigos, familiares, pessoas que vão nos assistir também. E qualquer Mas coisa. estamos em casa, aproveitando o tempo. Agora estamos em casa de quarentena, a gente sai só pro trabalho, volta. Mas o marido ainda assim, Eu quando tô ele sai trabalhando, pro né? trabalho, ele me liga e fala onde é que você está. Um hábito. Bem onde você tá? Em casa. Em casa. Então tá sim. Seguimos Tá bom? em casa, Tá. firme e forte. Vamos aguentar essa quarentena para o bem de todos. Isso aí, gente. Qualquer coisa, deixa mensagem nos comentários aí. Se quiser se inscrever no canal, pode se inscrever. Não é que eu coloco muita coisa. Às vezes eu coloco coisa interessante, na 99% não, né? Das vezes nada interessante. Mas é isso aí. Tchau, gente. Obrigado, Tchau, hein? tchau.